A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Estamos aí empenhados, estudando sobre o Apocalipse. Já estudamos no início, sobre a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento dos salvos, e hoje estaremos agora, a partir de agora, falando sobre o anticristo, porque não podemos falar, do Apocalipse, da volta do Senhor Jesus, de tudo que vai acontecer, sem falar também sobre o anticristo, esse personagem que vai estar sendo personagem, que Satanás ele vai estar usando. No início vai parecer um político tranquilinho, normal, mansinho, mas no decorrer do seu reinado aqui na terra, ele vai mostrar as garras dele. Então vamos ao que interessa aqui, Temos dois textos também, e um deles é bem grande, mas eu vou precisar ler. Vamos lá então, Aleluias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 11. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos 2 Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se eleva contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Agora 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O texto áureo aqui da terceira lição fala: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos capítulo 16, versículo 20. Para você que está chegando aí agora,
nós vamos falar hoje sobre o anticristo, estudo do Apocalipse, né? Então vamos ver aqui agora no comentário. Ao dirigir-se ao rei Nabucodonosor, Daniel declarou que o Deus que está nos céus é o único que sabe, é o único que tem as respostas e o significado dos sonhos e das visões relacionados aos acontecimentos previstos para ocorrer no fim dos tempos. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Este mesmo princípio aplica-se literalmente, em sua maioria, às visões e revelações dadas a Daniel. Muitas de suas profecias fazem referência direta ao anticristo que governará o mundo durante 7 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Vamos dar uma olhadinha lá. Daniel 9, versículo 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui já está falando sobre o anticristo, né? Interessante que o livro de Daniel, ele faz assim ligação muito forte com o livro de Apocalipse. Nos últimos capítulos de Daniel, ele começa Deus revelando para ele os acontecimentos das últimas coisas que deveriam acontecer. E Apocalipse faz a mesma coisa. E tudo ligado ao anticristo, Messias, tempo de paz, falsa paz, que no caso, grande tribulação, assolação, abominações, enfim, tudo que vai acontecer. O surgimento do anticristo. Imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento dos santos, de acordo com as profecias bíblicas, terá início o dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 15, Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Precisamente nesta ocasião aparecerá o anticristo para cumprir um papel importantíssimo descrito no panorama profético dos dias finais.
Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens e a igreja ir para encontrar com ele, o anticristo vai aparecer, governando praticamente a humanidade toda. Ele vai mandar, vai desmandar, vai fazer, vai desfazer, e Deus vai permitir. É necessário que aconteça isso tudo. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus, ele vai junto com a igreja. E o Espírito Santo de Deus é o que está retendo o poder pleno de Satanás no mundo. Mas quando o Espírito Santo for junto com a igreja, o mundo, o planeta Terra todinho, vai estar sob o controle total de Satanás através do anticristo. E o Senhor Jesus voltando, né? Isso tudo ele vai surgir logo após o arrebatamento da igreja. Há aqueles que falam que não, que ele vai surgir primeiro, e a igreja vai ver o anticristo, vai ser degolada pelo anticristo. Eu respeito a opinião de cada igreja, de cada doutrina, mas aqui dentro de mim, eu, Felipe, tenho uma fé, nem que seja um grãozinho de mostarda, porque eu creio que o Senhor Jesus vai vir primeiro e vai tirar a igreja dele da terra. Eu creio dessa forma. E aí aqueles que ficarem, ou seja, os infiéis, aqueles que não foram fiéis a Cristo, que ficaram brincando de uma vida cristã, eles vão ficar aqui na terra, no reinado do anticristo. Esses vão ficar. Mas a igreja que foi fiel a Cristo, obedeceu a palavra, viveu em santificação, não vai passar pela grande tribulação, que serão 7 anos no reinado do anticristo. No começo do dia do Senhor, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. No fundo do poço, onde não há claridade, esperança ou motivação positiva, governantes mundiais, líderes e pessoas comuns de todos os segmentos, áreas e grupos sociais clamarão por alguém forte e carismático, vindo da terra, do céu ou do inferno, com respostas às soluções urgentes para salvar a humanidade. Diante dessas ocorrências, no momento pré-estabelecido por Deus, surgirá o anticristo, montado em um cavalo branco, com a mensagem de esperança anunciando um novo tempo de prosperidade, felicidade e bênçãos. Apocalipse 6, né? Cadê? Apocalipse 6. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Conforme eu falei, né? Existem 2 cavalos brancos e 2 seres que vão surgir. Esse aqui, que foi dado um arco e uma coroa, e ele foi para, né? Saiu vitorioso para vencer, é o anticristo, não é o Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus vai vir depois da grande tribulação, aí ele vai vir, montado também no cavalo branco. Mas quem vai vir primeiro nesse cavalo branco aqui, no capítulo 6 de Apocalipse, já é o anticristo. E devido, né, o mundo, nessa época que nós estamos vivendo, já está um caos. Quando a igreja for arrebatada, os sinais vão acontecer, terremoto,
né? Tantas coisas horríveis. Vai piorar cada vez mais. Então vai surgir uma ânsia de solução de todos os problemas da humanidade, seja social, político, religioso, familiar, seja o que for. Aí eles vão, né? Aí que vai surgir o anticristo, com promessas de felicidade, prosperidade e bênçãos. E ele vai dar, realmente, porque Deus vai permitir que ele engane as nações. Deus vai dar todo o controle, todo o poder ao anticristo para fazer o que ele quiser. Mas nós, a igreja, não estaremos aqui, para a glória do Senhor Jesus. E ele vai vir com muito carisma, né? Uma pessoa forte. Eles vão clamar por essa pessoa, e essa pessoa vai surgir. Vai surgir essa pessoa, e essa pessoa vai ser o anticristo, né? E infelizmente vai enganar muita gente que ficar aqui depois do arrebatamento. Inclusive o povo judeu. O povo de Israel vai ser enganado por ele. Porque diz mais na frente, não sei se aqui vai falar, ele vai ser ferido e ele vai ser ele vai falsificar uma cura. E os judeus, o povo de Israel, vai acreditar que ele realmente é o Messias esperado. Até que ele coloque a imagem dele no templo de Salomão, que Deus mandou Salomão construir, porque o templo não é de Salomão. Inclusive ele também vai construir, ele que vai construir o templo em Jerusalém. E lá ele vai obrigar que todos os povos, línguas e nações adorem a imagem dele. Aí o povo de Israel vai acordar, porque o judeu, o povo, um israelita legítimo, um judeu, ele não se prostra perante imagem de escultura nenhuma. Ele só adora o Deus de Abraão. Ele só não adora o Senhor Jesus, porque eles não creem que o Senhor Jesus é o Messias. E quando o anticristo obrigar a eles a adorarem a imagem, aí eles vão se lembrar, os judeus vão se lembrar, que o verdadeiro Messias deles foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. E aí vai ter, né, a lamentação de Jacó. Paz para todos. Vamos ver aqui também. Procurando imitar a pessoa do Senhor Jesus, que veio como príncipe da paz, Isaías 9:6, o anticristo começará o seu governo apresentando um plano de paz universal. Vai ser o universo inteiro comandado por ele, né? Utilizando os meios de comunicação mais eficientes, poderosos e sofisticados, o anticristo estabelecerá um concerto de paz com a nação de Israel e as outras nações inimigas, concernente à disputa territorial. Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías, que fala sobre o príncipe da paz, né, que é o nosso Senhor. Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Senhor Jesus. E o anticristo, ele vai vir tentando imitar o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz verdadeiro. O Senhor Jesus é o único que pode dar a paz verdadeira, que não mente, que não engana, que não tapeia, né? Já o anticristo, ele vai tentar imitar, igual, né, os bruxos, os magos de Faraó, né? Moisés falou com Arão para jogar a vara virou uma serpente.
Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, né? Porque Satanás ele gosta de imitar o que Deus faz. Sempre foi assim, sempre foi. Satanás ele não tem nada novo para criar ou inventar. Ele imita o que Deus faz. E é o que vai acontecer, né? E isso tudo vai ser no universo todo. Leste, oeste, norte, sul. Todas as tribos, línguas e nações vão receber essa falsa paz que o anticristo vai colocar aqui na terra. Ele vai unir todas as nações, né? Eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Não estou julgando e nem vou dizer o nome desta religião, mas eu tenho certeza que que são duas bestas do Apocalipse, uma da terra e uma da água. Uma vai receber poder da outra, né? Uma dessas bestas já está em nosso meio. Já está em nosso meio já há bastante tempo, através dessa religião, que inclusive essa religião é a prostituta que se assenta sobre a besta também do Apocalipse, tá? Mas não vou dizer o nome dessa religião porque não me convém. Problemas resolvidos. 7 anos será o tempo do anticristo como governante mundial. Quando a última semana de anos mencionada nas Escrituras será cumprida literalmente em todas as suas atividades. Serão 7 anos, né? E nesses 7 anos, o anticristo, ele vai conseguir, digamos, tapar o sol com a peneira. Vai dar uma solução tentando disfarçar, né? Porque na verdade o diabo ele não resolve nada, ele não cura nada, ele não faz nada. Ele não tem poder sobre nada. A pessoa vai em alguns lugares aí com um tipo de doença, né? E recebe uma falsa cura. E na verdade o diabo coloca outra enfermidade em cima da pessoa. Na verdade é isso que acontece. O Senhor Jesus não. Se você entrar numa igreja, num local onde o Senhor Jesus é adorado, se você entrar paralítico, se você crer e se for da vontade dele, você sai curado sim. Sem sequela, sem nada. Se entrar cego, sai enxergando. Enfim, já o diabo não. Ele disfarça, ele mascara tudo só para a pessoa não perceber. E o anticristo ele vai fazer isso também, né? Este período, né, tribulação e grande tribulação, será dividido em 2 partes de 3 anos e meio cada uma. Na primeira etapa, o anticristo aparecerá como um príncipe salvador, um eminente e confiável líder político, com ações visíveis e comprovadas publicamente. Ele será um mito, com milhões de seguidores fanáticos que o adorarão. Estes estarão prontos, se necessário, a morrer por ele. Eu fico imaginando, né? Será que eu, como cristão, será que vocês, que se dizem cristãos, será que nós estamos dispostos a morrer por amor a Cristo? Dar nossa vida pregando a palavra, orando pelas pessoas, porque esses que vão ser enganados pelo anticristo, aqui diz que eles serão tão fanáticos, seguidores dele, que, se possível, até morrerão por ele, porque vão adorar o anticristo. Porque
Porque ele, no início, ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Todos vão amar ele. Uma pessoa extraordinária. Vai resolver problema, vai, né? Vai fazer sinais e prodígios, vai conquistar as nações, o universo inteiro, inteiro. Ele vai ser mundial. Ainda não temos esse líder aqui, ainda no planeta Terra não, mas vai ter. Porque cada nação tem seu presidente, cada cidade tem seu prefeito, né? Mas quando o anticristo reinar aqui na Terra, ele vai governar o universo inteiro, porque vai ser necessário. As crises vão aumentar, os problemas, tudo. Então, todas as nações vão chegar num acordo juntamente com esse, que eles vão clamar por ele, e ele vai surgir, vão ver que é ele, e ele vai resolver os problemas no início. Então, é isso que vai acontecer. E, se possível, até estarão dispostos a morrer por ele. Pois é. E nós temos que estar preparados para não passar por esse período da grande tribulação. Engraçado que o nome é grande tribulação, mas vai ser um período de muitas manifestações fantasiosas e cheia de ilusões para muitos, ou seja, vai ser um pouco boa, vai ser um tempo um pouco bom no início, até que ele obrigue e ordene que todos venham adorar a imagem dele que ele vai colocar no templo. Aí sim, né? Mas antes disso acontecer, ele vai ser bonzinho, vai ser uma maravilha, vai prometer e vai cumprir, vai derramar poder, vai curar, vai libertar, vai transformar a vida, vai resolver os problemas econômicos das nações. Tudo vai ser solucionado pelo anticristo. E Deus vai permitir. Vamos ficar aqui hoje. Eita. Ou vamos andar mais um pouco? Vamos continuar. Temos, né, um especialista, né? Vamos ver o que esse especialista vai fazer. A incessante procura por especialistas em todas as áreas tornou-se uma realidade incontestável em nossos dias. Gastam-se milhões produzindo e buscando alguém superdotado acima da média para enfrentar e vencer os desafios que surgem a cada instante. E essa busca se intensifica nos dias finais. Podemos ver, né, que os problemas estão cada vez maiores e não existe solução, né? Políticos, governantes tentam, né, assim, resolver aqui, quando vê desmorona ali na frente, aí tapa um buraco aqui, mas não existe uma solução assim, digamos, ampliada, que abrange a todos. A solução vem somente para alguns, enquanto outros continuam sofrendo, né? Mas o anticristo, ele vai ser, conforme vai falar aqui, ó, um gênio, um mestre especialista.
Durante 7 anos, o anticristo será o foco, o centro, o catalisador, a figura mais proeminente em todo o mundo. Ele se destacará em diversas áreas. Vejamos a seguir. Tudo vai estar em volta do anticristo nos 7 anos aqui na Terra, depois do arrebatamento da igreja. Ele vai ser tudo. Vai ser praticamente, né, um líder mundial. E ele vai se destacar, né, em várias áreas. Na intelectualidade, na oratória, na política, na economia, no âmbito militar e na religiosidade. Vamos ver aqui na intelectualidade. O mundo será impactado pelo acúmulo de conhecimentos do anticristo, cuja mente brilhante será domínio sobre o intelecto. Seus poderes de percepção, entendimento e aproveitamento das informações ultrapassarão qualquer capacidade humana, né? Ele será inigualável. Vamos lá, Daniel 8, 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. O anticristo, ele vai ser poderoso. Ele não vai ser só um líder mundial, mas ele vai ter poderes sobrenaturais sobre ele, que no caso, né, vai ultrapassar, né, qualquer capacidade humana. Os astrólogos, magos, né, religiosos que praticam, né, adivinhações, enfim, vai ficar tudo abaixo dele. Que ninguém aqui na Terra, quando o anticristo estiver aqui, ninguém vai saber mais do que ele. Então ele vai ser um ser inigualável, intelectual. Eu admiro muito um pastor, não, assim, admiro entre aspas, né? Porque eu não vejo ninguém na política, ou seja, entrevistadores, que consegue colocar esse pastor no bolso. A famosa Gabriela, né, fez uma entrevista com ele, de frente com Gabi, que fala, né? Pastor Silas Malafaia, estou me referindo a ele. E tentam enrolar ele, tenta falar um monte de coisa, e ele vai na palavra e na lei humana, que ele conhece de lei também. E ele ali consegue colocar as pessoas no bolso. Em vez de as pessoas tentam, né, colocar ele. Até uma deputada, né, totalmente, né, fora de Deus, a indivídua lá, né, começou falando um monte de coisa. Ele pegou tudo que ela falou, ainda disse que aquilo tudo era incoerência dela e provou. O bom dele, o bom do pastor Silas Malafaia é que ele faz isso. E isso eu admiro porque ninguém consegue calar aquele homem. E o que isso tem a ver com o anticristo, Felipe? O anticristo vai ser assim, intelectual. Ninguém vai ficar, ele vai colocar todo mundo no bolso também, né? Vai ser, né, mais ou menos, desculpa até ter igualado aí, né, pastor Silas Malafaia, que é um servo de Deus, né, mas era só para vocês terem uma ideia, né? Somente isto. E agora na oratória. O mundo será persuadido pelo encanto mágico
das expressões e palavras inteligentes, brilhantes, emocionantes e convincentes do mais poderoso líder de todos os tempos. O anticristo será um orador acima da média. Vamos ver aqui também Daniel 11, versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele vai ser um orador acima da média, vai falar palavras bonitas nos discursos dele para enganar as nações, vai influenciar, vai emocionar toda a nação com a falsa paz e vai iludir todos com palavras extraordinárias, né? E como um líder, né, ele vai fazer isso. Na política, ele vai se destacar na política. O anticristo surgirá do anonimato, trazendo coisas novas e soluções inovadoras. Sua habilidade diplomática, capacidade de articulação e astúcia deixarão admirados os especialistas das instituições políticas, fazendo-os concordar com as ações desse líder incomparável. Ele vai reger tudo. Ele vai agir na política, ele vai ser intelectual, orador e vai agir na política de maneira que todos vão aplaudir ele. Viva! Isso aí! Finalmente encontramos um líder. Esse vai ser o nosso líder, vai reger todas as nações. Vão ficar todos admirados. Governantes de hoje em dia, se ainda estiverem aqui, né? se não se converterem ao Evangelho, não aceitarem Jesus, né? Eles vão ficar assim, de queixo caído, vão ficar de boca aberta ao ver o anticristo na sua diplomacia, né? na regência política. Na economia, o anticristo será o comandante geral das nações, o dono da última palavra, olha aí. Em seu governo, todas as nações mercantes serão nacionalizadas. Nada escapará do seu controle. Nos últimos 3 anos e meio da sua administração, ninguém poderá comprar ou vender sem sua permissão pessoal. Ele vai se destacar também na economia. Ele vai mandar em tudo, nada vai escapar do controle dele. O nosso Deus, por exemplo, um dos atributos de Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onipotente quer dizer, ele tem um controle total sobre todas as coisas. Nosso Deus, o Deus de Abraão, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o controle total. O anticristo, no reinado dele aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja, ele vai controlar tudo. Vai estar tudo no governo dele, não vai escapar nada. E ninguém vai poder fazer nada na economia, por exemplo, sem a permissão dele. Vamos dar uma olhadinha aqui? Daniel 11 também, né? Versículo 43. E apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Vamos ver também Apocalipse. Apocalipse 13. 13. Versículo 16 e 17.
e faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que estiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós já temos aí, né, um equipamento que já está sendo usado por algumas pessoas, que é o chamado microchip. Esse microchip, ele é de um grão de arroz, né? Vai ser quase a mesma coisa da marca da besta, do sinal, que vai ser colocado nas costas da mão direita ou na testa. Por isso que aqui está falando que ele vai controlar a economia. Ninguém vai poder vender, comprar, fazer nada. Esse dinheiro que hoje nós temos, que é o real aqui, né? Ou as outras moedas que tem em outros países, vai acabar tudo. Vai acabar tudo e vai ter apenas a marca da besta, que vai ser nas costas, da mão direita ou nas testas. Se as pessoas tiverem essas marcas, eles vão poder comprar, fazer o que eles quiserem. Mas se não tiver, eles não vão poder comprar, fazer nada. Por quê? Toda a economia, alimentos, tudo que a gente usa, roupa, seja o que for, vai estar no controle do anticristo. Ele vai se destacar na economia e ele vai mandar em tudo, vai controlar tudo. E só vai poder comprar com a permissão dele, ou vender ou fazer qualquer coisa. Agora, no âmbito militar, o anticristo será o chefe supremo nas forças armadas de todo o mundo. Em seu intento de derrotar o Senhor Jesus e as hostes celestiais, ele formará um poderoso exército, com 200 milhões de soldados super treinados, que estará disposto a morrer por ele e por sua causa. O exército do anticristo terá a mais eficiente, destrutiva e sofisticada máquina de guerra à sua disposição, desenvolvida com a mais alta tecnologia disponível no fim dos tempos. Apocalipse 9, 16. E o número dos seus exércitos, do exército dos seus cavaleiros, era 200 milhões, e ouvi o número deles, né? Ele vai estar também no destaque, né, se destacando no âmbito militar. Ele vai controlar tudo. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Intelectualidade, na oratória, na política, na economia e no âmbito militar. Ele vai mandar no exército, na marinha, na aeronáutica, nos outros exércitos de outros países. Tudo vai ser comandado por ele. Ele vai mandar em tudo, até no âmbito militar, tudo. Ele vai mandar tudo e ele vai formar esse exército justamente aguardando quando o Senhor Jesus vier no cavalo branco para descer na terra, né, juntamente com a igreja e com os anjos dele também. Achando o anticristo que vai conseguir, né? Ele vai tentar, né? Mas não vai conseguir, gente, vencer o nosso Deus poderoso, porque o final dele é um lago que arde com fogo e enxofre, gente. Está na Bíblia. O anticristo, o falso profeta, Satanás, os demônios e todos aqueles que não aceitaram a Jesus, que não largaram uma vida de pecado. O destino final é o lago que arde com fogo e enxofre. A morte, o inferno,
Vai ser tudo lançado lá dentro do lago que irrade com fogo e enxofre. Ele pode até se armar, se preparar, né, para essa guerra com Cristo, com o Senhor Jesus. Mas ele vai perder brincando para o nosso Deus. Aleluia. E na religiosidade. Nenhum líder mundial conseguiu realizar o que o anticristo fará durante o seu reinado de terror. Ele começará seu governo como um homem de bem, pacificador, jurisconsulto e perito em economia. Ele dará tudo de si como se fosse o maior interessado no bem-estar de todos. Entretanto, seu objetivo final será unir todo o sistema religioso para que todos o adorem a despeito da religião que proferem, que professem, né? No início vai ser bonzinho, vai deixar tudo tranquilo, mas com um sapatinho de algodão, né? Ele vai andar, vai dirigir, vai mandar, e aos poucos ele vai pegar, né, todo tipo de religião, todos os religiosos, que são milhares de religiões que tem nesse mundo, né? Ele vai pegar todos e ele vai governar de modo pacífico no início, e ele vai unir todas as religiões em uma, para que todos venham seguir apenas ele. Todos os deuses da terra vão desaparecer, os nomes que nós conhecemos, né? Como Buda, Iemanjá, Zoroastro, né? Confúcio e outros deuses que tem, né? São tantos deuses que tem nesse mundo, né? E ele vai colocar por terra todos esses nomes. E todas as religiões, porque ele vai se destacar na religiosidade também, ele vai governar também religiosamente. Ele não vai só na área intelectual, na oratória, na política, economia e no âmbito militar, não. Ele também vai governar religiosamente. E ele vai fazer, né, tudo assim interessado, né, para que todos vejam que ele é um homem bom, pacificador, e ele vai unir todas as religiões, né? Só que isso tudo é de maneira totalmente diabólica. Nós devemos respeitar as religiões dos outros, mas aqueles que servem a Jesus Cristo hoje, nós cristãos, seguidores de Cristo, minha Bíblia diz que nós não podemos ter comunhão com as trevas. Nós respeitamos, mas não podemos ter comunhão. Está no mesmo âmbito de adoração, sendo que o Senhor Jesus não é adorado em outras religiões, a não ser no cristianismo, né? Então a gente não pode, a gente respeita. Já o anticristo não. Ele vai colocar todo mundo, vai fazer aquela lambuza, todo aquele embaralho todo, né? Vai colocar todo mundo junto. Mas em nome de Jesus, a igreja não vai estar aqui. Então não há do que se preocupar. Aleluia. Glórias a Deus. Agora sim, vamos ficar só até aqui, para a glória de Deus. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente e vamos estar falando sobre o império do engano, que é o anticristo, e a conclusão da terceira lição, né? Terceira lição. Vamos estar falando sobre a conclusão também do estudo do Apocalipse, terceira lição, o anticristo. Agradeço a todos que sempre me dão apoio, sempre me ajudam aí, né?
compartilhem meus vídeos, podem ficar à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos. Nosso irmão Dimes aí, Deus abençoe. Um forte abraço, seu amigo e irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amanhã, a partir das 10 da noite, se Deus quiser, estarei aqui novamente. Fiquem na paz do Senhor. Amém.